Bom dia, gente. Hoje o nosso grupo, que é composto por mim, Larissa, pela Ariane Barbosa, pela Milena Comudé, pela Raíssa e pela Vanessa Pires, vai falar um pouco sobre a nutrição comportamental nos transtornos alimentares. Nosso objetivo é ver qual é a importância das técnicas que são utilizadas na nutrição comportamental para auxiliar aí no tratamento dos transtornos alimentares. Então, para começar, é importante a gente relembrar o que são os transtornos alimentares. São quadros psiquiátricos que vão trazer alterações profundas no comportamento alimentar. Ou seja, os indivíduos que sofrem de transtorno alimentar, eles têm uma relação muito peculiar com o alimento, muito diferente, e que geralmente é uma relação negativa. Ou ele vai ingerir além daquilo que é a sua necessidade fisiológica, ou ele vai ingerir muito abaixo do que é a necessidade fisiológica dele. E isso vai trazer uma série de prejuízos para o próprio indivíduo, para aqueles que convivem com ele. Então, tudo isso também baseado na crença, naquilo que o indivíduo acredita, nos valores dele e principalmente na forma que ele se vê, na imagem corporal que ele tem de si próprio. Por isso, a gente fala também que gera disfunção no controle do peso e da imagem corporal, porque os indivíduos eles têm a falsa sensação de que através da regulação ali do alimento, de um método purgativo ou de se restringir, eles vão conseguir controlar o peso, quando na verdade é uma falsa sensação, porque primeiro que a visão que eles estão tendo do peso está equivocada e geralmente quando eles chegarem naquela meta que eles acham que deveria ser, eles vão aumentar aquilo, eles vão constantemente estar querendo mudar, estar querendo emagrecer mais, ou achando que está muito acima do peso. Então, eles vão sempre, a imagem corporal deles vai ser sempre equivocada. Com isso, o controle de peso deles vai ser cada vez mais rigoroso. E isso traz uma série de prejuízos para o indivíduo, tanto fisiológicos. Uma pessoa com anorexia, por exemplo, ela pode chegar a uma desnutrição severa. E a desnutrição, ela causa várias doenças, porque a pessoa tem perda de nutrientes muito importantes, a pessoa fica mais fraca, o sistema imune da pessoa fica bem debilitado. Então, pode trazer prejuízo também social, porque os indivíduos que sofrem de transtornos alimentares vão ser indivíduos que não vão gostar de estar no meio de amigos, de muitas pessoas, principalmente se envolver alimento. Eles não se sentem à vontade alimentando na frente de outras pessoas, eles têm suas próprias regras e seus horários. Então, vai trazer esse prejuízo de convívio social, traz prejuízo para a família, porque a família sofre junto com o indivíduo, principalmente porque não é algo que a família pode fazer muita coisa para ajudar. Depende muito do indivíduo. Então, traz esse prejuízo também familiar e prejuízo psicológico. Geralmente, as pessoas que sofrem de transtornos alimentares, eles ocupam a maior parte do tempo, do pensamento deles com isso, com a beleza, com o corpo. Então, são pessoas que têm tendência a serem mais tristes, mais depressivas. É uma pessoa que não tem muito convívio social, que se cobra muito. Então, ela tem essa tendência a ser uma pessoa mais triste, mais depressiva. Então, nós temos uma série de prejuízos que são causados por causa desses transtornos. Então, a gente pode dizer que são problemas multidimensionais. O transtorno alimentar ele é um problema multidimensional, porque ele afeta mais de uma causa, digamos assim. Ele afeta não só o indivíduo, mas ele afeta a família, ele afeta os amigos. Podemos dizer também que o transtorno alimentar ele é multifatorial, porque ele tem vários fatores. Pode ser genético, pode ser trauma que a pessoa viveu, pode ser familiar. Então, a gente ressalta a importância de um tratamento interdisciplinar, no caso de transtornos alimentares, que seriam vários profissionais da saúde, de várias áreas, adotando vários métodos diferentes para poder tratar aquele indivíduo como um todo, porque cada profissional de saúde ele vai ser mais capacitado numa área. O nutricionista, por exemplo, ele vai ser mais capacitado na área nutricional, de alimentação do indivíduo, de elaborar um plano para tudo aquilo que ele perdeu. O psicólogo já, por exemplo, vai ser muito importante na área ali de trabalhar a mente da pessoa, né?
a questão psiquiátrica. Então, é importante essa união de várias áreas, de vários tipos de tratamento, para poder tratar esse indivíduo com esse transtorno como um todo. E nós colocamos aqui também o CID-10 e o DSM-5, que são os códigos, os documentos onde estão descritos os transtornos alimentares. Isso facilita muito na hora de diagnosticar, para que não haja confusões, não haja dúvidas. Será que a pessoa está só com uma falta de apetite por algum outro motivo? Ou será que isso caracteriza uma anorexia? Então, fica tudo descrito nesses documentos e é mais fácil de não haver erros. E aqui nós temos os tipos que estão descritos atualmente lá, dos transtornos alimentares. Aí nós temos os principais, que seria a anorexia nervosa, subtipo restritivo ou compulsivo purgativo. Vai ser aqueles que vão restringir apenas o alimento, ou tem outros também que acabam tendo métodos compulsivos, purgatórios. A bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar, TCA, e outros transtornos alimentares especificados. Então, tem lá toda a descrição para facilitar aí na hora do diagnóstico, para ver qual vai ser o melhor tratamento. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre a importância do uso de técnicas de nutrição comportamental no tratamento de transtornos alimentares. O comportamento alimentar está muito relacionado aos afetos e às cognições do indivíduo. Em casos de transtornos alimentares, os afetos e as cognições desse indivíduo, desse paciente, estão em disfunção, estão alterados, tendo como base um comportamento alimentar normal na sociedade. Nesse caso de transtornos alimentares, eu acredito que eu tenho para mim que é muito possível você ver a atuação de dois profissionais ali atuando em conjunto, que é o psicólogo e o nutricionista, pois não apenas o emocional ou o lado psicológico desse indivíduo está afetado, né? Mas também o seu comportamento com a alimentação, que já vai trazendo para a área da nutrição. A participação do nutricionista, então, nutricionista é fundamental, né, para um tratamento, digo, com êxito em caso de transtornos alimentares, uma vez que não somente, como eu disse, o psicológico ou emocional dessa pessoa está afetado, mas é algo que gera também uma alteração, pode alterar o seu comportamento alimentar. Primeiramente, né, a gente precisa ampliar o significado da alimentação, deixar um pouquinho de lado a nossa visão científica de que o alimento é apenas para satisfazer questões biológicas, apenas para matar a fome, digamos assim, e fornecer nutrientes para reações metabólicas, mas trazer mais para perto da gente as questões físicas, emocionais, por exemplo, sociais, que o alimento está interligado, né? Por exemplo, física, não vou comer porque eu tô gorda, ou me chamaram de muito magra, me chamaram de magrela, né? Vou comer. Ou questões emocionais, estou triste, vou comer doce, ou não, eu tô triste, eu não gosto de comer nada, ou mesmo sociais, né? Vou sair com os meus amigos, a gente vai comer uma pizza, né? A gente precisa ampliar esse contexto da alimentação no geral, né? Não apenas em casos específicos de nutrição em si, né? De matar a fome em si. Então, o tratamento nutricional, ele deve vir para visar a melhoria da relação do indivíduo com o alimento, né? O nutricionista, ele deve aprender técnicas específicas, né, terapêuticas para isso, uma vez que não é apenas um indivíduo como qualquer outro, né? Não que cada indivíduo, né, seja um qualquer, né? Claro que a gente precisa tratar um indivíduo na sua individualidade, né, em contextos individualizados, mas um paciente com transtorno alimentar não é aquele paciente que vai resolver você sentar com ele, dar um papel para ele, uma dieta e falar:
você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que comer carboidrato agora, proteína depois, né? Não é aquele tipo de paciente que pode ter um êxito ali em cumprir isso, né? Ele pode pegar o papel e simplesmente ir embora e continuar do mesmo jeito. Então, é necessário algumas técnicas terapêuticas mais aprofundadas para esses casos, né? E o nutricionista também precisa rever suas crenças quanto à alimentação. Por exemplo, cada nutricionista possui, né, uma crença de acordo com o modo em que foi criado, no ambiente com que foi criado. O nutricionista, por exemplo, que foi criado num contexto de alimentação fit, por exemplo, não sei, é totalmente diferente de nutricionista que foi criado, por exemplo, em um ambiente que tudo era mais liberal, né? Então, nós temos aí nutricionistas diferentes, com crenças diferentes. Então, nós precisamos rever essas nossas crenças, né? Repensar um pouquinho cada uma delas, para que a gente seja capaz de, por exemplo, acolher o outro, né? Acolher o indivíduo, o paciente, de uma maneira mais completa. O tratamento, né? O avanço desse tratamento vai ocorrer apenas depois que atitudes do paciente quanto à alimentação e quanto à sua própria imagem sejam modificadas, né? A gente precisa que o paciente mude essa percepção corporal, essa percepção de que a alimentação é algo muito ruim, é algo muito regrado. A gente precisa que o paciente ele possa também rever os seus próprios conceitos de alimentação e só assim a gente consegue conquistar aí um êxito no tratamento desse paciente, né? Só depois que a gente conseguir visualizar essas mudanças, a gente tem como um tratamento que teve avanços. Então, sobre a importância das técnicas da nutrição comportamental, diz basicamente na importância de se tratar o paciente de você tratar o paciente com transtornos alimentares de uma forma mais específica, né, de uma forma talvez mais cuidadosa, né, não querendo, claro, deixar os outros pacientes de lado, mas em casos assim nós precisamos de elaborar técnicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental. O que seria a terapia cognitivo-comportamental? Ela foi iniciada na década de 60 pelo Dr. Beck e ela teve com o intuito de tratamento para depressão de curta duração em 64. Em 97, essa terapia foi sucesso, baseada na formulação cognitiva, crenças e estratégicas comportamentais. A terapia cognitivo-comportamental, ela é baseada em 10 princípios. O primeiro princípio dela fala: a terapia cognitivo-comportamental está baseada em uma formulação e desenvolvimento contínuo do problema dos pacientes, em uma conceituação individual de cada paciente em termos cognitivos, ou seja, processo contínuo individual, revisado e alterado se necessário. Vai ser nesse momento que o paciente vai chegar no psicólogo com um problema e o psicólogo vai conseguir identificar o comportamento, o pensamento, a emoção, né, do paciente. O segundo princípio, a terapia cognitivo-comportamental requer uma aliança terapêutica sólida. O paciente, né, nessa hora, ele passa a ter mais confiança, empatia, liberdade, atenção e respeito a psicóloga. Então, assim, nesse momento, ele se abre mais, né? Ele se abre, conversa mais, né? Com a psicóloga. O princípio número 3, a terapia cognitivo-comportamental enfatiza a colaboração e a participação ativa. Ou seja, juntos decidem um conteúdo a ser trabalhado, lição de casa, periodicidade. Como ele já vai estar se abrindo mais
com a psicóloga, então a partir desse momento eles vão estar decidindo junto a forma de trabalhar, né? E já vai estar passando algumas lições para ele estar fazendo em casa. O paciente tá, né, tá respondendo algumas perguntas a si próprios. É nesse princípio número 3. O princípio número 4, a terapia cognitivo-comportamental é orientada para os objetivos e focada no problema. Ela é direta, porque ela vai focar exatamente no problema. Linhas traçadas e com possibilidade de saber tudo o que foi feito quando a sessão acabar. Então, vai ser nesse momento que o psicólogo vai estar focado naquele problema do paciente, né? Porque ele já passou por uma avaliação, então ele vai estar assim, já vai estar sabendo lidar com aquele problema do paciente. O princípio número 5, a terapia cognitivo-comportamental enfatiza inicialmente o presente. Dá ênfase no momento atual, no enfrentamento da realidade, mas sem desconsiderar a história da vida do paciente. Então, ele vai focar somente naquele momento. Ele não vai dar ênfase em histórico nenhum daquele paciente. Somente naquele momento do paciente. O princípio número 6, a terapia cognitivo-comportamental é educativa, tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída. Suporte educativo do problema, da sua forma de pensar e de como mudar. Ali, o paciente, ele vai estar mais ciente, né, da sua forma de pensar, ele vai estar ciente, assim, que às vezes alguma coisa nele ele pode estar mudando, entendeu? Ele vai estar trabalhando mais essa questão, seu comportamento, né? Sua emoção, nesse princípio número 6. O princípio número 7, a terapia cognitivo-comportamental visa ser limitada no tempo. Então, o que acontece? Nesse princípio, o problema do paciente é possível ter uma previsão de tempo de tratamento, porque todo problema, todo caso, ele tem um fim, né? Ele tem um tempo para terminar. Então, nesse princípio, a psicóloga já vai estar ciente, né, assim, de quanto tempo vai durar aquele tratamento ao paciente. Às vezes ele ia todos os dias, às vezes ele ia 3 vezes na semana, aí ele pode passar aí de 15 em 15 dias, né, dependendo do caso, pode estar passando aí mensalmente, né, depende de cada caso. O princípio número 8, as sessões de terapia cognitivo-comportamental são estruturadas. Então, independente do problema do paciente, há uma estrutura a ser seguida, como avaliação do humor, última semana, definição da sessão atual e tarefa. Então, assim, nesse momento, ele já vai estar fazendo mais, assim, trabalhando mais a sua emocional, o seu comportamento, mais em casa. Ele já vai ter mais estrutura para aquele tipo de situação. O princípio número 9, a terapia cognitivo-comportamental ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder seus pensamentos e crenças disfuncionais. Então, nesse princípio, o próprio paciente ele já vai estar assim ciente de como identificar o problema. Ele já vai ter assim a capacidade de fazer isso nesse momento. Ele vai estar ciente de como avaliar, ele vai saber responder suas próprias perguntas, né? E seus pensamentos, é nesse princípio. O princípio número 10,
A terapia cognitivo-comportamental usa uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. Então, assim, nesse princípio, o paciente ainda vai estar indo na psicóloga, né? Ele já vai ainda estar fazendo tratamento. Só que nesse princípio, ela vai ter, assim, muitas técnicas para poder mudar todo aquele pensamento que ele tinha lá no início, o humor e o comportamento do paciente. Uma outra técnica muito importante que nós temos também na nutrição comportamental é a entrevista motivacional. Como o próprio nome já diz, a entrevista motivacional tem o objetivo de fazer com que o indivíduo encontre a motivação interior, a motivação dele para mudar, para aceitar o quadro atual dele. Isso principalmente porque a motivação, segundo a psicologia, é algo individual. Não tem como um motivar o outro ou dar motivação para o outro. A motivação é uma coisa individual de cada um. Ela pode ser, assim, gerada por fatores intrínsecos, por exemplo, que seria superar o próprio desafio, a pessoa quer superar o seu próprio limite. Isso seria uma motivação intrínseca, interior. E a motivação extrínseca seria, no caso, um prêmio, né? Uma coação, algo do tipo. Mas fato é que não tem como a pessoa dar motivação a outra, isso é uma coisa interior. E o objetivo da entrevista motivacional é justamente esse, fazer com que o indivíduo encontre a sua motivação para mudar. Principalmente nos transtornos alimentares, não tem como a pessoa que está de fora chegar e falar que ele precisa de mudar e falar como está a situação atual dele, mostrar para ele como ele está realmente com relação ao corpo, se ele não estiver se enxergando assim e se ele não estiver motivado para mudanças. E aí os trabalhos vão ser ineficazes, né? E o interessante também da entrevista motivacional é que permite explorar os padrões de dieta e alimentação. Geralmente, quem realiza essa entrevista é um terapeuta nutricional. O terapeuta nutricional, ele vai ser capacitado, ele vai ser um profissional da área da saúde, um nutricionista, que ele vai ser capacitado para realizar esses tipos de trabalho com relação, né, à entrevista, à nutrição comportamental, a entender o comportamento do indivíduo. O profissional que faz isso, ele é chamado de terapeuta nutricional. E com essa conversa, com esse diálogo, dá para aquele profissional que está conduzindo aquela entrevista, explorar como é a dieta do indivíduo, como é a alimentação dele, para estabelecer os pontos positivos e negativos, ver aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que está completamente errado, ou aquilo que talvez o indivíduo pode deixar como está por enquanto. Então, esse diálogo é muito importante. E o principal, fazer o indivíduo reconhecer o problema, fazer ele reconhecer que ele precisa mudar. Isso através de atividades para ele fazer em casa, trabalhando juntos ali, o indivíduo ele vai começar a se sentir motivado para fazer essa mudança. É importante estabelecer essa relação terapeuta-paciente, né? Que seja uma relação de empatia, para que o paciente ele possa confiar no profissional de saúde, porque não tem como a gente dar motivação para a pessoa, mas tem como nós incentivarmos essa motivação da pessoa. Tem como incentivar o motivo dos outros, que é a frase que vem escrita num livro. Não tem como dar motivação para o outro, mas tem como incentivar o motivo do outro. Então, esse é o objetivo da entrevista motivacional. É fazer com que a pessoa reconheça, com que ela encontre o seu motivo interior para ela mudar. E é importante que o paciente confie no terapeuta, que haja essa relação. Até porque pode ter resistência do paciente também no começo. Então, é legal estabelecer esse tipo de empatia para que o trabalho ele seja mais rápido e ele seja realmente eficaz.
para fazer com que esse indivíduo ele consiga reconhecer a atual situação dele e ele consiga aí realmente efetuar as mudanças que são necessárias para vencer, no caso, os transtornos. E nós temos também 3 outras técnicas, que são comer intuitivo, comer com atenção plena e as competências alimentares. E nós vamos ver que as 3 estão diretamente relacionadas uma com a outra. Então, começando com comer intuitivo, o comer intuitivo é quando há o respeito pelos sinais fisiológicos do corpo. Por exemplo, a pessoa vai se alimentar quando ela está realmente com fome, ou então ela vai parar de se alimentar, vai parar de comer quando ela já está se sentindo saciada, quando o corpo já deu o sinal fisiológico de que está saciado. O indivíduo que tem transtorno alimentar, ele não consegue distinguir isso, não tem esse respeito pelos sinais fisiológicos. Inclusive, é impossível começar essa terapia quando o indivíduo ainda está começando a reabilitação, porque ele ainda não sabe escutar o corpo dele, ele não sabe ouvir os sinais fisiológicos, até porque o corpo dele, o organismo dele está vindo de um trauma muito grande. A gente pega, por exemplo, um indivíduo com anorexia, o organismo dele sofre um estresse muito grande, porque ele acostumou a receber pouco alimento, pouca caloria ali do que ele precisa. Então, o organismo quer aproveitar ao máximo os nutrientes daquele alimento. Então, a digestão é muito mais lenta de uma pessoa com anorexia. Então, ela se sente saciada mais rápido do que ela realmente estaria, porque o corpo está ali tentando aproveitar o máximo que ele consegue. Então, não seria possível utilizar o termômetro de saciedade dessa pessoa logo no início. Da mesma forma, uma pessoa que sofre de bulimia, que tem a compulsão alimentar, ela não tem a sensação de saciedade muito bem estabelecida. Para ela, saciedade é quando acaba a compulsão, quando ela para de ingerir aquela grande quantidade de alimento. Só que, na verdade, o corpo dela, o fisiológico, já estava saciado há muito tempo, mas a pessoa ainda não sabe ouvir. Então, o objetivo, né, dessa terapia, dessa técnica, é ir fazendo com que o paciente vá reaprendendo a escutar o corpo dele, que ele vá aprendendo devagar a ouvir os sinais fisiológicos. Logo de cara, não tem como colocar essa técnica em prática. Então, geralmente é necessário utilizar aqueles planos alimentares, né, que ofereçam uma quantidade de nutrientes necessárias para o indivíduo, com os horários regrados para ele se alimentar, para posteriormente ir implementando o comer intuitivo, para ele começar a reaprender a ouvir o corpo dele. E aí entra o comer com atenção plena, porque comer com atenção plena é focar ali no momento da alimentação, focar no momento presente. Não só na alimentação, como tudo que for fazer na vida. Quando se faz focado, bem atento aos sinais, ao que está acontecendo à volta, o corpo reage melhor a isso. E tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa que sofre de transtorno, ela pode ficar ansiosa com isso, com medo de não conseguir ouvir o corpo dela. Então, isso tem que ser bem trabalhado, mas é ensinando, porque aí quando a pessoa começa a se alimentar ali com atenção plena, ela vai reaprendendo a ouvir os sinais fisiológicos, a entender os sinais de saciedade do corpo, sem distrações ou sem comer rápido ali, ela vai reaprendendo a escutar o corpo. Então, isso pode ajudar no comer intuitivo, que seria a pessoa ouvir os sinais fisiológicos dela. E por último, vem as competências alimentares. Competência alimentar aqui não é no sentido de a competência, não é no sentido de competição, competência ou incompetência, mas é a pessoa desenvolver uma habilidade nela de autorregulação, de encontrar a motivação dela. Então, assim, a pessoa ela vai desenvolvendo a capacidade de saber quando se alimentar, de saber quando ela está saciada, de comer ali com atenção plena no que ela está fazendo, atenta ao sabor dos alimentos, atenta ao corpo, aos sinais fisiológicos. Então, essas técnicas vão ajudando, reabilitando a pessoa a se autoconhecer, a ela saber aí, a ouvir o corpo dela e saber escutar os sinais fisiológicos do organismo. Bom dia a todos. Agora a gente vai falar um pouquinho da nutrição comportamental no transtorno de compulsão alimentar. Então, o que seria compulsão alimentar? Ela
é um distúrbio caracterizado pela falta de controle. A pessoa não consegue controlar a vontade de comer. Existe uma vontade incontrolável, uma necessidade de comer, de ingerir alimentos, mesmo sem sentir fome. Então, ela ingere aquele alimento sem fome, né? Muitas das vezes, e mesmo estando satisfeita, a pessoa não para de comer. Então, ela pode estar cheia, né? Mas ela não consegue controlar aquela vontade, o que leva a ingerir enormes quantidades de alimentos em muito pouco tempo. Então, por ela não se sentir satisfeita, ela ingere muito alimento em muito pouco tempo. Quais são os sintomas? Os sintomas são: a pessoa come sem vontade. Ela engole rapidamente a comida. Ela se sente culpa após ter comido bastante. Quais são as causas? Para cada pessoa, um problema surge de uma forma, porque vai depender muito de cada, né, de cada problema, de cada pessoa, porque o problema muitas vezes pode estar relacionado com o emocional, né, pode ser o que a pessoa está pensando naquele momento, então assim, vai depender de cada pessoa. Problemas relacionados à autoestima, à autoimagem. A pessoa, às vezes, assim, ela se sente gorda. Então, assim, ela joga culpa na comida, ela desconta na comida. Às vezes a pessoa é magra, né? Igual fala que é relacionada à autoimagem, e se sente gorda. Com isso, ela pode colocar a culpa na comida, né? Descontar na comida. Questões emocionais, igual eu falei primeiro, que pode estar relacionada, né? Às vezes, assim, qual o pensamento, como a pessoa está se sentindo naquele momento, o que ela passou, né? Assim, no dia, durante o dia. Então, assim, tá relacionado, né? Com todos esses, né? Com essas questões. E assim, aqui fala assim: contudo, a compulsão alimentar muitas vezes começa durante ou após uma dieta restritiva. Isso não é necessariamente por causa da dieta restritiva. Às vezes pode ser, né, diversos e outros fatores. Mas essa dieta restritiva também acontece muito de estar relacionado, sim. Porque às vezes porque dieta restritiva é aquela pessoa que restringe muito a alimentação. Então a pessoa, ela às vezes fica um dia todo sem comer, né, assim, tarde toda sem comer, e quando ela vai chegar em casa à noite, ela come, assim, tudo que vê pela frente. Então ela desconta, né, ela come compulsivamente, ela não sabe controlar aquela vontade. Então, né, não necessariamente após uma dieta restritiva, ou também durante, porque às vezes, assim, a pessoa, eu falei nele, eu dei o exemplo assim, né, de durante, né, mas após também. Às vezes a pessoa, assim, a vida inteira fez uma dieta, assim, de um mês muito restritiva. Aí depois a pessoa desconta tudo na comida, né? Isso muitas das vezes acontece. E o que sente a pessoa que come compulsivamente? Ela sofre, o psicológico dela fica totalmente abalado, ela se sente mal-estar devido a grandes quantidades de alimentos ingeridos. Então ela pode se sentir cheia, né? Sente aquele mal-estar, né? Se sente pesada, vergonha por comer tanto, depressão, nojo de si própria. Ela comeu demais e depois fica, eu sou feia, eu sou gorda, né? Começa se julgar. Culpa, se sente culpada após ter comido demais, se ela arrependeu, né, de ter comido muito. E aqui eu coloquei assim, até assim, você sabia. Eu coloquei tipo um nível assim, né, de curiosidade. As pessoas que têm episódios de compulsão alimentar não necessariamente está com muita fome ou está há muito tempo sem comer, mas não consegue controlar a vontade de comer. Então a pessoa às vezes ela não tá com fome naquele momento, mas a pessoa que tem compulsão alimentar, ela não vai conseguir controlar aquela vontade. Ela vai comer, né, desesperadamente.
Quais são os tratamentos? O tratamento, ele vai muito de caso, né? Caso a caso de cada paciente. Porque tem paciente que consegue controlar aquela situação. Tem casos não, tem casos que não, né? Tem pacientes que são mais, né, complicados mesmo. Então, assim, vai ter caso que vai conseguir controlar com um nutricionista e um psicólogo, né? Vai conseguir, o paciente vai se dar bem, vai conseguir tratar aquele problema. Mas vai ter casos que não, que vai ter que ter junto ali um psiquiatra, né? Um médico psiquiatra. E o médico psiquiatra, ele vai estar passando para ela com certeza um medicamento, porque ela pode estar com algum transtorno depressivo, pode estar com transtorno de ansiedade. Então, assim, né? Então, assim, dia eu vou falar sobre nutrição comportamental no tratamento de homens com transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são menos comuns em homens. Falava-se em 10 mulheres para cada um homem. Mas dados epidemiológicos recentes apontam 3 mulheres para cada um homem. Embora sintomas sejam similares aos das mulheres, os homens costumam ter um início do quadro mais tardio. Com isso, mais comorbidades psiquiátricas, mais sobrepeso ou obesidade e os homens são mais engajados em fazer atividade física em excesso. Aponta-se que as mulheres têm uma insatisfação corporal maior que os homens. No entanto, os homens estão expostos não apenas à valorização excessiva da magreza, mas também aos ideais de muscularidade e força física. Como vocês podem ver, isso é uma reportagem onde fala que a compulsão alimentar entre os homens está associada ao estresse, depressão e obesidade. Também fala que os homens raramente procuram tratamento para transtornos alimentares e eles acabam não tomando os cuidados iniciais. E com isso, quando eles chegam ao consultório, eles já possuem a compulsão alimentar instalada e apresentam outras doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, entre outras. Estudos têm usado o termo que significa comer transtornado orientado para aumento da muscularidade, onde alguns homens com transtornos alimentares pode estar mais voltado à busca por um corpo musculoso e não magro. Os homens também apresentam um padrão de pensamento inflexível, focado no tudo ou nada, podendo se beneficiar das mesmas estratégias como a terapia cognitiva comportamental e a terapia cognitiva de remediação. Os homens acometidos ainda enfrentam um forte estigma, muitas vezes visto como doenças de mulher. E eles também, têm uma dificuldade, inclusive, pela busca por tratamento. Deve-se usar habilidades de comunicação e estratégias para se relacionar com o paciente de forma empática, podendo ser usadas frases como: foi corajoso de sua parte me contar isso hoje. Foi muito difícil para você? De que modo posso ajudá-lo hoje? O que você acha que pode tentar de diferente essa semana? O tratamento para os homens com transtornos alimentares tem recebido pouca atenção. E os estudos realizados, a maioria foi feitos com pacientes internados.
Há uma sugestão de que os homens responderiam melhor ao tratamento do que as mulheres. Existe uma hipótese de que os homens demoram mais para buscar esses tratamentos. Então, quando eles resolvem buscar ajuda, é porque eles estão determinados a uma mudança. Então, por isso que existe essa sugestão de que os homens responderiam melhor ao tratamento do que as mulheres. Um estudo comparou a aplicação da TCC em tratamento ambulatorial em 19 homens e 150 mulheres com bulimia nervosa e observou que houve uma melhora em ambos os sexos. Então, isso mostra que a TCC seria eficiente no tratamento independente do sexo. E para finalizar esse assunto em relação aos homens, esse artigo com o título de Transtornos Alimentares em Homens Abstinentes de Substâncias Psicoativas em Tratamento Ambulatorial. Ele foi desenvolvido com 40 pacientes homens e foi realizado através de aplicações de questionários. Foram vários questionários e teve um resultado. Ele foi realizado, esses homens tiveram abstinência de 8 meses, abstinência de álcool ou outras drogas. Como resultado, teve a prevalência de obesidade de 17,5%, sobrepeso de 37,5%, eutrofia de 42,5% e de desnutrição apenas 2,5%. Os indivíduos que apresentaram o diagnóstico de TCAP, que seria o transtorno de compulsão alimentar periódico, foram aqueles que com os valores de IMC significativamente mais alto, o que aponta uma relação de quanto maior o IMC, maior a pontuação para a compulsão alimentar periódica. Então, o artigo concluiu que o perfil nutricional dos dependentes químicos em abstinência se caracteriza pelo excesso de peso e o que sugere uma troca de substância do abuso com os alimentos de alto valor calórico e baixo valor nutricional, entrando como substitutivos. Então, uma possibilidade de trabalho a fim de promover mudanças no comportamento em transtornos alimentares seria comendo com o paciente. Para pacientes com transtornos alimentares, o momento das refeições é muito difícil e pode gerar conflitos. Eles evitam comer socialmente. Eles também possuem rituais como montagem de prato, uso de utensílios específicos e são incapazes de fazer um porcionamento adequado e equilíbrio de refeições. As crenças e mitos sobre alimentação influenciam na sua escolha e no seu consumo alimentar. Sentimento de ansiedade, controle e medo também interfere diretamente nas escolhas do consumo. Estar com o paciente além do consultório possibilita um suporte a mais. E intervenções práticas são essenciais para promover mudanças no comportamento alimentar. Possui algumas intervenções que podem ser feitas, como, por exemplo, realizar as refeições com o paciente no local de tratamento, ou em restaurantes ou em sua casa, realizar a preparação e o porcionamento das refeições com o paciente, realizar o planejamento do cardápio e as compras, cozinhar com o paciente, acompanhar e orientar uma refeição do paciente e sua família. Os objetivos
relacionado com essas intervenções variam entre aumentar ou diminuir a quantidade, ampliar a variedade, melhorar o equilíbrio entre os grupos, acrescentar alimentos proibidos ou nunca experimentados, colocar em prática as sensações de saciedade e fome. Podem acontecer diversas intervenções, mas é essencial que o objetivo fique claro e que seja de acordo com o paciente. O estudo realizado em uma clínica psiquiátrica em Londres sugere que o treinamento de preparações de refeições pode ser uma importante intervenção para pacientes com transtornos alimentares, pois melhora a habilidade e motivação em relação à alimentação. O envolvimento da família pode e deve ser incluído quando apropriado. Deve-se ressaltar que, além do que e quanto o paciente deve comer, o ambiente também é importante. O local deve ser preparado para que a refeição aconteça de forma delicada e harmônica. Preparar a mesa, colocar os pratos e os utensílios de forma adequada e organizada. Servir os alimentos à mesa, evitando interferências externas, televisão, celulares, entre outros. E evitar distrações. O paciente pode ter muita dificuldade em executar o combinado, como, por exemplo, experimentar ou incluir novos alimentos. É importante ser incentivador e acolhedor nesse momento. A atividade deve sempre terminar com um fechamento por parte do paciente, considerando que o objetivo maior é o paciente se permitir gradualmente a comer como comia antes. Pouco sobre a oficina sensorial, que é uma oficina que eu achei muito interessante para ser aplicada em tratamentos de transtornos alimentares. Nessa oficina sensorial é possível estimular a mudança do comportamento do paciente através do contato sensorial com o alimento, né? No caso, promover o contato do indivíduo com o alimento de maneira seja por olfato, por tato, ou mesmo visional ou não, no caso que é essa oficina sensorial. A partir do momento que você atua ali no contato do indivíduo com o paciente, você consegue entender quais são as emoções, quais são os contextos que esse paciente relaciona àquele tipo de alimento utilizado na oficina. Então, a gente promove, né? A gente estimula a mudança do comportamento alimentar através do contato do indivíduo com os alimentos de uma maneira sensorial. Por exemplo, a gente consegue, a partir de sentimentos desse indivíduo quanto ao alimento, a gente pode implicar novos comportamentos, né? A gente pode acessar os sentimentos e inferir em crenças e assim por diante. A gente tem, por exemplo, a oficina do olfato, né? Que é conhecer ou mesmo reconhecer e resgatar memórias através do aroma de frutas, de alimentos qualquer, ou temperos, no caso, e levar o indivíduo a resgatar aquelas memórias do que aquele alimento significou para ele. Né? Por exemplo, sentir um cheiro de alecrim. Eu trago para mim que o alecrim tem um cheiro de mãe, tem um cheiro assim, de casa de vó, e era um momento muito bom, né? A gente consegue trazer essas lembranças, né, com o cheiro, né? Digamos assim, no exemplo que eu dei. Oficina do tato, que é reconhecer texturas e cortes utilizados na culinária, né? Trazendo o paciente mais para perto de que ele pode realizar
suas refeições, pode fazer suas refeições, né? A oficina do paladar, né? É identificar os 4 sabores básicos e relacionar os sabores aos outros sentidos. E oficina da visão, que a gente vai tampar, né? Claro, se o paciente, né, concordar, e dar para ele algum tipo de alimento, né? E estimular os outros sentidos sem aquele julgamento da visão. Se o indivíduo aceitar, você pode dar para ele, por exemplo, um sorvete que talvez ele não comeria se ele visse que era um sorvete, porque ele pensa que o sorvete tem uma dose muito grande de açúcares, né? E ele não comeria o sorvete, mas a partir do momento que você fechou os olhos dele, que ele não teve aquele preconceito com o sorvete, ele pôde resgatar nas memórias dele um gostinho de sorvete me lembra momentos bons, né? Me lembra da infância, ou me lembra momentos ruins, que eu estava comendo um sorvete e alguém me chamou de gorda, né? A gente consegue resgatar essas memórias, saber o que realmente acontece com determinado tipo de alimento e conseguir atuar de maneira a... Bom, nós podemos concluir então que o nutricionista, juntamente com as suas técnicas específicas, se faz um importante aliado no tratamento de indivíduos com transtornos alimentares, uma vez que nos transtornos alimentares não há apenas o cunho psicológico, social ou físico, mas há também o cunho alimentar, o cunho nutricional, no qual o nutricionista se faz apto em atuar. Bom, essas daqui foram as referências que utilizamos para fazer o trabalho, e é isso. Obrigada.